Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, hoje nós, como disse no início, nós celebramos a grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E também, de forma providencial, nesse domingo, nós, a igreja, como um todo, se une em oração de forma especial pelos religiosos, Então aqui temos a presença das nossas irmãs. Então, que Nossa Senhora da Glória, nossa mãezinha, providencial essa data, Nossa Senhora da Glória, e nesse momento que a igreja também celebra o dia do religioso. Então assim, meus caros irmãos, Nossa Senhora assunta aos céus. Existe uma lei geral para todo mundo. Todos nós, Cristo, vamos voltar aqui, Cristo padeceu, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e, como diz São Paulo, venceu o pecado e a morte. Assim o cristão também, em sua vida, quando ele recebe esses méritos alcançados de Cristo, ou seja, a justificação, ou seja, a vida da graça, a vida sobrenatural, a vida de santidade, o cristão, ele é liberto, e é esse processo de libertar do pecado, porque Cristo já venceu o pecado. Mas São Paulo vai dizer que a morte é o último inimigo. O último inimigo. Assim, meus irmãos, é somente no dia do juízo que esse inimigo será vencido. Então, a lei geral de todos nós é: vamos morrer, e a morte é a separação da alma do corpo. Estaremos no céu e no dia, se Deus quiser, e no dia do o último dia, o dia do juízo, aqueles irão ressuscitar de corpo e alma para o céu e outros irão ressuscitar de corpo e alma para o inferno. Mas agora, para entendermos melhor, São Francisco de Assis, por exemplo, ele está no céu, somente em alma. Ele não está pleno no céu. Está no céu, mas não está pleno, porque ainda falta um inimigo para ser vencido, a morte. E como a gente disse, será no dia do juízo. Mas já está lá cantando vitória, como se fosse aquele time que já fez 8-0, falta 1 minuto para acabar o jogo e já está lá, campeão. Então, de uma forma analógica, assim também no céu, São Francisco já sabe da certeza da vitória, já está no céu, já venceu o pecado pelos méritos de Cristo. Assim, meus irmãos, estar pleno no céu. Toda regra, essa é a regra geral para todos nós, toda lei, toda regra tem a sua exceção. A exceção dessa lei ordinária é a Virgem Maria. Ela é a exceção de tudo isso, porque ela foi assunta aos céus de corpo e alma. Mas aí você pode perguntar, mas por que ela? Os doutores da escolástica vão dizer, pela santidade dela, porque toda virgem imaculada, Deus Pai preparou um templo para habitar o seu Filho Jesus. Também porque ela é muito humilde, tudo bem. Mas a principal razão, segundo os santos da escolástica, da assunção de Nossa Senhora é o amor do Filho para com a Mãe, do Filho Jesus para com a Mãe Maria. Essa é a principal razão. A Assunção, meus irmãos, ela é uma festa, um dogma proclamado em 1950 por Papa Pio XII, mas é uma festa tão antiga, se tem registros dela do ano de 752, e também São Francisco de Assis, ele, quando acabava a Assunção, ele tinha a festa da Assunção, acabava a Assunção, ele guardava um rigoroso jejum até
a festa de São Miguel, que aí surge a quaresma de São Miguel, né? Então, São Francisco foi o primeiro a fazer esse ato de piedade, né? Meus irmãos, São Francisco de Sales, em um dos seus sermões sobre a Assunção, ele coloca bem claro que Jesus quis cumprir plenamente o quarto mandamento. Agora eu pergunto para vocês, de catequese, né? Vocês se lembram do quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Aí tem gente que não lembrou. Mas, pois bem, honrar pai e mãe. Então, nosso Senhor Jesus Cristo quis cumprir plenamente o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Assim, nosso Senhor honrou de uma forma sublime, por causa do seu amor filial para com a Virgem Maria, ele quis honrá-la. Ela que seguiu os mesmos passos do Cristo, sofreu, padeceu. Como assim padeceu? Quando o profeta Simeão falou para ela, né, uma espada de dor transpassará a tua alma. Nós temos que imaginar essa relação do filho para com a mãe. O coração da Virgem Maria e o coração de Jesus eram tão unidos, tão unidos. Imaginemos a Virgem Maria vendo seu filho ser crucificado. Cada ato monstruoso que fizeram com nosso Senhor e que fazem até hoje fere diretamente o coração da Virgem Maria por causa dessa união de amor. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo, que era verdadeiro Deus, verdadeiro homem, subiu aos céus pelas suas próprias forças, quis elevar a sua mãe querida. Então, Nossa Senhora, de corpo e alma presente no céu. E São Francisco de Sales, ele conclui o sermão dizendo que filho não há de querer, se for possível, ressuscitar a sua mãe e levá-la para o céu? Quanto mais o Filho Jesus. Assim, meus irmãos, nesse mistério da Assunção de Nossa Senhora, além da glorificação da Santíssima Virgem Maria, de estar presente de corpo e alma no céu, também é uma continuação da sua missão, porque ela estando plena no céu, também ela vem à terra com muita frequência. A aparição de La Salete, por exemplo, veio chorar os nossos pecados. A aparição de Nossa Senhora Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima. Então, Nossa Senhora é uma mãe que está vendo seu filho se perder e fica lá assim: filho, volta, filho, volta, filho. Olha onde você vai parar, filho, volta. Quantos exemplos de mães nós temos assim? Muitos. Imagina Nossa Senhora vendo a humanidade se acabando e ela lá: vamos, filho, rezai e orai, vamos, filho, rezai o terço, rezai o rosário. Nossa Senhora já está pedindo, porque o terço já não vai resolver muita coisa, agora é o rosário, o trem está feio. Nossa Senhora de Fátima vai dizer: muitas almas vão para o inferno por não ter quem reze por elas. Está faltando gente para rezar. Ah, mas meu filho está se perdendo, fulano está se perdendo, o mundo está se perdendo. Por quê? Não tem quem reze por eles. Para condenar tem um monte. Nós somos bons para tacar pedra e ruim para rezar, né? Então, meus irmãos, ouçamos o conselho dessa mãe assunta aos céus. Muitas almas vão para o inferno por não ter quem reze por elas. Então faça o propósito na sua vida de rezar por aquelas pessoas que estão se perdendo, inclusive por você mesmo. Mas reze de forma especial para aqueles que se perdem no mundo. Eu gostaria também de pedir que rezassem de forma especialíssima nesse dia de hoje pelas nossas religiosas, irmãs agostinianas e irmãs ursulinas, que
que trabalham e atuam nessa paróquia, para que Deus fortaleça a missão delas, fortaleça na vida de oração, na entrega e fortaleça na fidelidade aos votos. Então, meus irmãos, recorramos, pois, à Virgem Santíssima, nossa mãezinha, ela que vem como mãe, quase que apavorada, né? Para a gente voltar para ela, voltemos. Com os olhos nessa mãezinha, ela que tem a missão de nos guiar nesse caminho, como uma mãe leva um filho. Sempre supliquemos a intercessão dessa mãe em todas as nossas dificuldades. Ela que mesmo diz, né? Doravante, todas as gerações vão te chamar de bem-aventurada. Nós também dizemos, bem-aventurada és tu, Virgem Santíssima, porque sois privilegiada acima de todas as outras criaturas. Sois amada, sois filha predileta de Deus Pai, mãe diletíssima de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Vós que sois o sacrário da Santíssima Trindade, vinde em nosso auxílio. Nós sabemos, Mãe, que Jesus é o caminho, mas nós sabemos que nós não temos força para caminhar. Se não segurarmos na tua mão, Mãe, nós não iremos conseguir. Dai-nos essa graça, Mãezinha do céu. Nossa Senhora da Glória, Rogai por nós. Nossa Senhora da Glória, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.